Graça e paz, irmãos e irmãs. É bom estarmos mais uma vez unidos em torno da palavra sagrada, santa palavra de Deus, a qual faremos uso para a nossa reflexão nesse momento. Mas antes queria dois avisos à igreja. Primeiro é com relação ao nosso ano litúrgico, a nossa liturgia. Nós temos por hábito acendermos aí as velinhas. Hoje estamos no segundo domingo do Advento. Eu queria esclarecer isso. A luz aí significa o que? A luz que é Jesus, né? Luz da salvação de Deus para nós. Não tem uma alusão a nenhuma outra igreja, a outra religião, que faz parte da nossa liturgia igreja reformada que somos. Ok? É importante a gente ter essa convicção. São 4 domingos que antecedem o nascimento de Cristo, o Natal. Então, o 4º domingo, acenderemos a 4ª vela e depois próximo é o culto do Natal. Ok? Que isso fique bem claro. Não é nenhuma alusão a outras doutrinas, mesmo que cristãs, mas que não é da nossa denominação, igreja reformada que somos. A luz da vela, a luz que é Jesus, somente isso. Outro aviso é que eu estive recentemente, agora de manhã, num funeral. Morreu a mãe do Alexandre de Irlanda, né? O pai do Gabriel e do Gustavo. Então a família não está presente, porque a partir das 7 horas o funeral acontecendo lá no Jaraguá. A cerimônia, a celebração ia ser agora às 10 horas, mas a mãe do Alexandre é católica, nossa irmã católica, e estará o seu pároco, estaria lá ministrando aqui. Ele foi lá para dar um abraço na família, no Alexandre, que é nosso irmão, que é membro da nossa igreja. Estava toda a família Honório também. Deixamos o nosso abraço, os nossos sentimentos com a perda da mãezinha, né? Isto posto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no seu 1º capítulo. Estamos aí respirando esse mês lindíssimo, é o mês mais lindo de todo o nosso calendário, dezembro. Jesus nasceu em dezembro, né? Eu também faço aniversário em dezembro, então é um mês formidável. Capítulo 1 de João, nós estaremos meditando sobre o texto que nós já lemos com os irmãos. Eu vou ler aqui a partir do verso 14 até o verso 18. Mesmo sentados, mas com reverência à palavra de Deus. Abra o seu coração para que essa palavra, que não volta vazia, já fale conosco, já nos edifique. Diz assim a palavra do Senhor, testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, de que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, o Deus Emanuel, Deus presente, o Deus Espírito Santo, o Consolador, que nunca nos deixa, nunca nos abandonou. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora de reflexão da Tua excelsa palavra. O Senhor nos conhece na intimidade, sabe quem somos e o que precisamos. Alimenta-nos, edifica a nossa vida, o nosso espírito, toca a nossa mente tão racional, com Tua graça, bondade e amor. E nós suplicamos isso, meu Pai, no nome santo de Jesus, Teu Filho, nosso Redentor. Amém. Hoje nós estamos, como eu já disse, vivendo aí a beleza dos dias que antecedem mais uma celebração do nascimento de Jesus Cristo. E nós temos sempre que pensarmos, refletirmos
o que isso significa para nós e para a sociedade. O que Jesus representa para mim e para você hoje, o que Jesus é na sua vida. Eu gosto muito do Natal, eu, a minha família, e sempre nesse período nós temos na TV muitos filmes sobre Natal, mas infelizmente 99% dos filmes nós temos a ausência do principal, do protagonista da festa. Jesus não está presente. Sequer nós temos lá a estrebaria, lá os animaizinhos. Não, é um Natal de só festa, prosperidade, riqueza. Os filmes sempre têm algum empreendimento de indústria, de empresa, de negócio, de profissão, sempre próspero, pessoas lindas, bonitas. Não que não tenha que ter isso, todos nós somos lindos, bonitos, mas é que o principal da festa não aparece. É o Natal sem Deus, o Natal sem Jesus, o Natal sem manjedoura. E isso não é cristianismo, isso não é Natal. Por isso que a gente sempre incentiva os irmãos da igreja que já planeje o seu Natal. Mesmo que a sua família reunida lá, tenha gente que não corrobora da sua mesma fé, mas é na sua casa, temos que refletir, ler lá um versículo que você quer que seja na palavra de Deus, nesse momento, e faça uma prece, uma oração, agradecendo a Deus pela festa. Ele é o dono da festa. Vamos pensar que é mais um aniversário que estaremos celebrando de Jesus. Não tem sentido, não tem lógica se nós não agradecermos a Deus, não adorarmos a Jesus, o menino Jesus que nasceu para a nossa redenção. Mas hoje eu queria abordar esse texto, pensar um pouquinho sobre o que nós cremos hoje sobre o sobrenatural. Naquilo que não podemos ver, no que não se pode comprovar. Como é que anda a nossa fé? Porque quando nós começamos a refletir sobre a fé cristã, falarmos sobre Jesus, nós somos arremetidos a pensar em algo que era do céu. É o Deus que se encarnou e veio morar com a gente. Isso é Natal. Deus que deixou a sua glória, seu poder, sua grandiosidade e veio morar com a gente. Isso é cristianismo. É Jesus que mora com você, Estevão. É Jesus que veio morar com cada um de nós em todo o tempo, 24 horas por dia. Isso é cristianismo. Não há sentido se nós vivemos a nossa vida longe desse sentimento, desse pensamento, dessa vida sobrenatural que Deus inaugura a partir de Cristo na manjedoura. Nós que somos cristãos temos que ter a convicção de quem nós somos e quem é Deus, e que Ele nunca foi embora, nunca nos abandonou e jamais o fará. Então nós temos que viver constantemente, cotidianamente, no bem ou no mal, nas nossas lutas ou nas nossas alegrias, sabendo que Ele caminha conosco. Isso é privilégio do povo que crê. Temos que pensar na nossa fé, Hebreus 11:1, a fé é firme convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Nós precisamos entender que a nossa fé se liga ao sobrenatural. E aqui está a demanda de João Batista conversando com as pessoas. Ele é o anunciador das boas novas, aquele que é o precursor do próprio Cristo, seu primo, Jesus. O homem que comia gafanhotos e mel silvestres e se vestia de muita simplicidade, tinha uma túnica, porque ele falou, não tem sentido ter duas túnicas, eu sou só uma pessoa. Hoje ele é uma pessoa destituída de vaidade. Aí eu começo a pensar, você, quantas roupas você tem, quantas camisetas, quantos pares de tênis você tem, quantas calças, quantos sapatos você tem, minha irmã. Tem gente que parece uma centopeia. Mas você tem só 2 pezinhos, graças a Deus, né? Mas tem uma afinidade de coisa, é comprar. Sinto que tem coisa que você vai usar muito pouco. Isso não é Natal. Em primeiro lugar, queridos, o Verbo se fez carne. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada se transformou em realidade visível, palpável, algo verdadeiro, real. É Deus que desceu da sua glória e vem e se materializou diante dos olhos das pessoas. E nós conhecemos a Escritura Sagrada desde o início, quando quiseram dar cabo já da sua vida.
as profecias começaram a se cumprir, e os examinadores da palavra de Deus já sabiam que deve estar vindo aí o nosso Messias, o grande Deus esperado que se encarnaria. Os reis magos sábios de longínquas terras também tiveram acesso aos textos do Antigo Testamento e sabiam que em algum momento uma luz, uma estrela diferente ia desapontar, apontar nos céus e nós estaríamos indo a encontrá-lo. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso culto de Natal. Os de fora enxergam muito mais às vezes do que o povo de dentro. E vieram buscar a bênção do menino Deus que estava nascendo. Para os contemporâneos de João, o Espírito, o Divino, era totalmente o oposto da matéria, da carne. E eu fico pensando, para nós, a questão continua a mesma hoje. O divino, o Espírito, é contrariedade da matéria, é o oposto da carne. Mas nós precisamos pensar sobre um outro viés, um viés diferente. Nossa vida tem que estar ligada ao sobrenatural constantemente. Nós não podemos admitir que nós, como cristãos, não cremos em Jesus e que a nossa vida não é permeada por coisas do sobrenatural, por milagres no seu dia a dia. Nós não podemos conceber aquela fé mecânica que não podemos, não há corroboração do Espírito com a materialidade com a carne. Não, Jesus caminha comigo, com você, no seu cotidiano, nas suas coisas, entre suas coisas materiais. Ele circula no nosso coração, na nossa vida, na nossa carne, no nosso coração, na nossa mente. Não tem como separarmos. Essa é a grande dificuldade do povo religioso, meramente religioso. Eles conseguem separar a coisa do espiritual, da sua vivência de comunhão com Deus, da sua vida material. Ele separa. Não é separável, é inseparável, porque nós temos nossa alma, nosso espírito, e o Senhor nos comunica, se comunica comigo, com você. Quem sabe por isso que às vezes nós não recebemos milagres, não enxergamos os milagres, porque nós separamos tudo. Pastor, a minha vida profissional, minha vida familiar é separado. Eu só culto a Deus é uma coisa, pastor, ainda é um lugar de santidade, é tão gostoso. Não, querido, o seu culto começa quando você sai da porta para fora, na sua relação familiar, com seus amigos, torcendo para o Brasil. Você continua sendo cristão, pode evitar, não tem problema nenhum. E fica sem voz, não tem problema nenhum. Jesus, acho que torceria lá para o pessoal, assim, ficou contente quando a Arábia Saudita ganhou da Argentina. Jesus, que ele é muito feliz. O povo da região não temos que nos separar corpo e alma. Paulo vai trabalhar um pouquinho na sua teologia, que é muito sólida, das sardes, que é a carne em grego. A dificuldade que nós temos, a carne é fraca, é verdade, mas o espírito é forte. Nós temos que juntar os dois. E o espírito tem que vencer a carne. O coração do homem é enganoso. Não decida a sua vida pelo coração. Nunca decida a sua vida pelo coração, pelo que a sociedade não siga o seu coração. Tudo que o coração, se você tiver que o coração está pedindo, você vai ser feliz. E eu falo assim, não é verdade. Porque o coração de Deus fala assim para mim, olha, o coração do homem é enganoso. Então eu fico com o coração de Deus, com a palavra dele, com a orientação dele. E ele, sabendo disso, ele se encanou. Muitos irmãos e irmãs pensam que deuses visitavam a terra disfarçados de seres humanos. Não porque os profetas, os discípulos eram deuses, homens e mulheres, que serviam a Deus de todo o coração. E que, especialmente os discípulos, foram sendo transformados dia a dia na presença de Jesus. E é assim que tem que acontecer comigo e com você. É dia a dia na minha relação com Jesus, eu vou sendo transformado. E Ele vai me abençoando a minha mente, trocando os meus votos, trocando a minha palavra, me dando nova visão. Eu oro, Senhor, me ajuda a processar essas informações.
Me ajuda a processar aqui na minha mente, com o meu coração enganoso, muitas vezes, os intentos contra a minha vida. Todas essas ideologias que nos cercam no presente momento. Tudo aquilo que me afasta da edificação da minha alma e da comunhão com meu Deus. Senhor, me dá essa visão. E isso é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, que está à nossa disposição, segundo Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo. Infelizmente, nas nossas orações, nós buscamos só os frutos da carne, os frutos da vida material. Alguém que tem orado, Senhor, me dá a santidade. Você tem orado? Senhor, me dá a comunhão com minha família, a comunhão com a minha igreja. Senhor, me faz perdoar mais. Você tem orado assim? Senhor, me faz ver as coisas com os teus olhos. Senhor, me ajuda a agir como o Senhor agiria. Senhor, abençoa, destra minhas mãos, adresse meus pés para que eu não entre em lugar inadequado. Senhor, abençoa a minha mão, o meu coração, para que eu não acesse nada de ruim na internet. Senhor, visita a minha vida, a minha família. Senhor, nós precisamos orar assim, queridos, para ter uma vida de paz, uma vida de plenitude, de alegria, de sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque não tem como separar a vida material da vida espiritual. Não tem como separar o seu coração que bate aí, sistema cardiológico, da graça e presença do Deus Todo-Poderoso. Não tem como. Ele nos fez assim, corpo e alma, corpo e espírito, uma só pessoa. E Ele quer caminhar com a gente nessa comunhão, nessa intimidade. Para de ser ranzinhos excessivamente. Comece a pensar que você está caminhando com Jesus dentro do seu coração. Eu tenho certeza que quando você faz das suas, o Espírito Santo fica ali encolhidinho, falando com você, sim, não faz isso, meu filho, não faz isso, minha querida, eu estou com você. Não tem como separar a vida material da espiritual, não tem como. Em segundo lugar, Ele habitou entre os seres viventes. Para quem não crê, é um abismo que se forma. Jesus está andando com a gente e nós não cremos. É um abismo que se forma. E tudo de, entre aspas, ruim é ruim. Nossa, é ruim, é ruim. E a palavra de Jesus fala assim, olha, tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus. Nós temos até uma maneira diferente de olhar para as crises, para as coisas diferentes, difíceis de entender. Mas Jesus é o Verbo que se transforma em carne. O Verbo é a palavra, são as profecias desde o Gênesis. Essa profecia se materializou. É o Logos, é o poder de Deus, é o hálito santo, é a graça de Deus, é o amor dele que se materializou para andar comigo, com você, todo instante. O Deus eterno aparece como ser humano. Jesus se torna Deus e homem. E Ele perambulou, viveu em todas as instâncias dessa nossa vida. E eu quero dizer para você hoje que Jesus continua perambulando no nosso meio. Viu? E não é só na hora do culto, não é só na hora da sua oração, não. Em todo o tempo, aonde você for com a sua sacolinha na mão fazer compra ou não, Ele perambula com você. Ele não foi em lugar nenhum, não. Ele não foi para Netuno. O que fosse para Netuno, Ele está aqui também. Mas se nós não cremos nisso, nós temos um sério problema, um abismo gigantesco. E o Salmo fala assim que abismo chama abismo ao fragor das suas catadupas, aquelas cataratas gigantescas, assim, não tem fim, se olha assim. E se nós não cremos no básico, que Jesus mora com a gente, nasceu e continua com a gente está em maus lençóis. Um abismo da alma. E isso muitas vezes justifica as nossas atitudes. O abismo, os nossos abismos de crer que Jesus é o Deus presente,
o Deus Emanuel. Em terceiro lugar, cheio de graça e de verdade é Jesus. Esse termo, queridos, ele vem do Antigo Testamento. Várias passagens se referem a esse Deus que é cheio de graça e de verdade. Descreve aqui a aliança de Deus com o seu povo desde sempre. Ou achamos que Deus não caminhou com o povo rumo à terra prometida quando saiu do Egito? Sabemos que sim. É um Deus de graça e de verdade. É um Deus que se dispõe a caminhar com o seu povo. Teve um evento, e aí ele preparou Moisés para levar esse povo. Moisés, um coração assim, segundo o coração de Deus. Deus escolhe as pessoas certas, viu? Então você não pode falar não para as coisas de Deus, porque se Ele te escolheu, você é a pessoa certa para aquilo. Jesus escolheu Moisés. A gente pode criticar a formação de Moisés, mas olha como ele foi livre da morte quando nasceu na infância. Tem suas particularidades, as analogias, como também Jesus passou pelo mesmo processo. Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque sabia pelas profetas, sabia que pelas profecias o Rei dos Reis estava para nascer. E ele, como político, achando que era o rei deste mundo. Nós confundimos os poderes políticos com os poderes de Deus. Quanta ignorância! Nós confundimos o poder político do vigente tempo com o poder de Deus. Jesus disse várias vezes: o meu poder, o meu reino não é desse tempo. E ele queria fazer ligação, vir uma salada, vir uma guerra dentro do próprio país. Misturança. Jesus nunca se contaminou com as políticas do seu tempo. Fez as devidas críticas, é claro. Nós só nos lemos a Bíblia. Aquilo que ele falou. Moisés, certa vez, teve que conversar com Deus. Deus ficou tão bravo com o povo desobediente, porque Deus tinha libertado aquele povo sob mão forte e poderosa. 10 pragas afetou o reino do Egito, até a última praga, matando o primogênito de toda a família egípcia, inclusive um filho do faraó. E você, com mão forte, Deus queria que libertasse o seu povo. Aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer, não tem como dizer não. Mas chegou um tempo que Deus perdeu um pouquinho a paciência com aquele povo. Falou assim: olha, vocês esquece, vamos parar com isso. E Moisés falou: Senhor, caminha com a gente, nós estamos para a terra prometida. Será que tudo arquiteto do Senhor, o plano? Se o Senhor não for com a gente, não tem como a gente caminhar. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, tem que caminhar comigo, porque não tem graça, não tem como. Como é que eu vou caminhar se o Senhor não for conosco? E depois ele renova essa fala em Jesus com Pedro. Pedro achava o discurso de Jesus muito duro e falou assim: Jesus, está muito duro esse discurso. O Senhor prega um pouquinho mais de prosperidade, Jesus, mais de bênção, mais de saúde. Senhor, está muita lei, muito não. Jesus, o povo está indo embora. Jesus falou que para ele, é verdade, não. Para o Pedrão, está difícil, está duro o discurso. Se quiser ir embora, pode ir. Você não aguenta mais, Pedro? Você não aguenta mais o poder da minha palavra? Vocês já são malignos. Pode ir embora também, Pedro. Aí Pedro caiu assim e falou: Senhor, jamais. Para onde eu iria? Só que tens palavras de vida eterna. Para onde eu iria? Ele voltou para o corpo e continuou seguindo Jesus. Ainda não tinha se convertido ainda, Pedro. Só vai acontecer a conversão depois de negar Jesus 3 vezes. Depois de andar com Jesus há muito tempo. Tem gente andando com Jesus há muito tempo, mas ele não se converteu. Repete
repense a sua caminhada cristã, repense a sua vida, a sua comunhão com Cristo, repense o que você pensa, repense as suas atitudes, repense a sua história, repense tudo que você faz, repense e pense se você é convertido ou não, se você se arrependeu. E Jesus entrou e toma conta do seu ser hoje. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. Depois que entrou a conversão na vida dele. Ele era ultra religioso, perseguia as pessoas, até que se encontrou com Cristo. O Verbo que se fez carne. Então, ele é cheio de graça e de verdade. E a ação graciosa de Deus com o seu povo desde sempre, com seus santos homens e mulheres do passado, conforme Abraão, Isaac, Jacó, José, etc. Eu e você hoje. Ele continua sendo revelado a nós hoje, do mesmo jeito, com o poder do Espírito Santo, do sobrenatural decorrente da nossa fé. Eu não tenho que ter fé nessa luzinha que brilha, isso aí é nada. Isso é só uma simbologia mística da graça de Deus, do amor dele. Nós não podemos prender as materialidades, mas saber que ele caminha conosco dentro de tudo. Quem crê nessa manifestação divina, vê, sente, percebe a glória de Deus, mesmo que nos nossos desertos, mesmo nas nossas crises, nós vamos enxergar o unigênito de Deus que veio, e veio por mim e por você. Não é só para o seu vizinho, não. Veio por mim e por você. Cada um de nós está dentro do projeto de Deus. Ele se encarnou, se materializou, arquitetou todo um projeto de salvação, de redenção, para que nós pudéssemos encontrar com Ele, nos arrepender dos nossos pecados e sermos salvos e salvos eternamente. É a proposta de Deus. E aquele que crê será salvo. Quem não crê não será salvo. Mas a graça e a verdade continuam à nossa disposição. Porque o próprio Deus está perambulando entre a gente. Está nos tocando, nos abraçando, nos aconchegando, trazendo aqui para o seu colo, bem apertadinho, e dizendo, assim, olha, eu quero nascer dentro do seu coração, para que tudo de fato mude na sua vida, em espírito e em verdade.